Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula, mas só que essa aula aqui, ó, é a aula de recuperação da unidade 2, tá certinho? Então, vamos lá. Quais as aulas que serão recuperadas? Quais os conteúdos? Temos aqui a aula 36, tá? Que é o movimento literário. Vamos trabalhar a literatura, o trovadorismo, tá certo? E a aula 38, que é o período simples, período composto. Aula 39, que é a concordância verbal 1. Aula 53, que é concordância nominal 1. E aula 57, que é emprego do hífen, tá certo? Trabalhando duas competências, que na primeira é compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais, mobilizar esses conhecimentos na recepção e na produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo. A competência 2 temos aqui que é compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permite as práticas sociais de linguagem, respeitando a diversidade e a pluralidade de ideias e posições e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos direitos humanos, exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação e combatendo os preconceitos de qualquer natureza. Beleza? Então, movimento literário trovadorismo. Pela essa imagem, você vai relembrar da questão desse período, né, que acontecia no período medieval, lá no século XII, né? Ó, trovadorismo foi um movimento poético musical que se desenvolveu na Europa, no período da Idade Média, amadinho. Aqui no Brasil não aconteceu o trovadorismo, tá certo? Olha só, o que se destacou? As cantigas, isso mesmo, que eram divididas em cantigas líricas e satíricas. As líricas, aquelas cantigas de amor, né? O eu lírico masculino, mulher inalcançável. E as cantigas de amor, né? Ou de amigo, que nós temos aqui o vassalo versus senhoria. O eu lírico é feminino, o amor saudosista, beleza? E nós temos aqui as satíricas, divididas em duas, que é a cantiga de escárnio, aquela que tira sarro, não cita nomes, que faz as indiretas, e as cantigas de maldizer, que não quer nem saber, fala mesmo, faz uso de palavras de baixo calão, né? E ainda às vezes ainda coloca o nome, tá certo? Vamos lá. Essa é a questão do trovadorismo em contexto. O que nós temos aqui, ó? É a primeira manifestação literária da língua portuguesa no século XII. Durante a Idade Média, a concepção de mundo era essencialmente teocêntrica, ó, Deus o centro de tudo. E como poucas pessoas tinham acesso à leitura, à escrita, à cultura letrada e às artes, era no espaço das igrejas que as pessoas podiam conhecer as manifestações da pintura, da música e da arquitetura, tá bom? O trovadorismo, né, a sua primeira publicação foi no ano, ó, que tem até a questão da... A gente vai colocar aqui uma observação, que aí pode ser também 1098 ou 1189, tá bom? 1198 ou 1189, né? Que foi a publicação aqui na questão da Cantiga da Ribeirinha ou Cantiga da Gavaia por Paio Soares de Taveróis, tá certo? Vamos lá, então. A literatura era o quê? Galego-português, tá certo? Por isso, quando você vê as cantigas, você vê aquele português arcaico, tá bom? Porque é galego-português.
Temos aqui o seguinte, aula 38, né? Falando da questão do período simples e o período composto. Vamos relembrar um pouquinho. Temos aqui a questão da oração. O que é oração? É um conjunto linguístico, que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal, tá? É uma frase com verbo. Para ser frase é necessário ter sentido completo, não é isso? Então, quando só tem uma forma verbal, no caso aqui, volte logo, tá bom? Preste atenção, tá certo? Duas formas verbais, né? Integrante da locução verbal. Temos aqui o seguinte, o estudante está lendo a obra de Castro Alves, tá certo? Está lendo é uma locução verbal, beleza? Agora, quando o período é simples, quando possui apenas uma oração, como que eu vou saber disso? Pela presença do verbo. Se tem uma oração, eu tenho um período simples, tá certo? Se eu apresento mais de uma oração, mais de um verbo, vou ter um período composto, tá? Que pode ser representado por uma locução verbal ou por uma forma verbal, beleza? Aqui os exemplos. O supermercado está pegando fogo, aqui, locução verbal. E o segundo exemplo, temos o seguinte. Corram depressa e saiam pela direita. Tem dois verbos, tem duas orações. Belezinha? A classificação das orações coordenadas, sindética. Quando que eu falo que tem sindética? Porque tem o conectivo, tem a presença da conjunção, tá bom? Essas orações, ela pode ser aditiva, que vai dar a ideia de soma, Fácil, natação e judô. Adversativa vai dar a ideia de contrariedade. Vou ao casamento, todavia não posso ficar para a festa. A alternativa, o próprio nome já diz, de alternância, escolha. Vamos ao cinema hoje. Quer? Você queira, quer? Não. Explicativo, o próprio nome também já diz, que é uma justificativa ou explicação. Estou atrasado. Na verdade, adormeci. Conclusivo, da ideia de conclusão. Está chovendo, portanto, não vamos ao parque. Beleza? Agora aqui a concordância verbal 1, né? Regra geral. O verbo vai concordar em número e pessoa com o seu sujeito, tá certo? Aqui, a concordância verbal ocorre quando a conjugação do verbo se adapta ao sujeito em número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. O sujeito pode estar no singular ou no plural e pode ser primeira, segunda ou terceira pessoa. Olha aqui a tabelinha, tá certo? As pessoas do singular e as pessoas do plural, tá certo? Aqui, com estes exemplos, facilita o entendimento, A conjugação do verbo concorda com o sujeito ao qual está se referindo. Você vai diretamente ao verbo, amamos. Então, nós amamos muito esse filme. Amas, tu amas esse filme, elas amam esse filme. Então, aqui, o verbo está na primeira pessoa do plural, aqui na segunda pessoa e na terceira pessoa, beleza? Sujeito, verbo e complemento, essa é a sequência, beleza? Aqui a concordância com verbos, do verbo com sujeito simples, tá certo? Vai concordar com o núcleo do sujeito. Nós, em pouco dias, resolveremos o quê? Os problemas. Nós é a primeira pessoa do plural. A revelação de novos casos de corrupção indignará o país. Olha aqui quem é o núcleo. Revelação. Então, faz a concordância, tá bom? Com o verbo, tá certo? O verbo vai concordar com o núcleo do sujeito, tá bom? Vamos lá, concordância verbal. Qual é a regra geral para o sujeito simples? É a concordância do verbo com o núcleo do sujeito simples em pessoa, primeira, segunda, terceira,
e número singular ou plural. Então, nós temos aqui, nós em poucos tempos arrumaremos toda a bagunça. Beleza? Agora, concordância nominal. Concordância nominal. Lembra o quê? Nome. Concordância com o nome. Quais são esses nomes? O adjetivo, o artigo, o numeral, tá certo? O pronome. Então, o que nós temos aqui, que você vai ter que observar com calma? Essa concordância nominal é a concordância que exige que entre as palavras de valor adjetivo, quais as palavras? O artigo, o adjetivo, o pronome adjetivo e o numeral. E a palavra, né, de valor de substantivo, qual? O próprio substantivo ou o pronome substantivo. Quando que eu tenho o pronome substantivo? Quando eu substituo, né, o pronome vai substituir esse nome, esse substantivo. Como assim, amada? Presta atenção. Vamos colocar aqui. João foi à feira. João foi à feira. Eu não quero usar mais o João. Ele foi à feira. Viu só? Eu procurei um pronome do mesmo gênero, tá? Para fazer a concordância com a palavra João. Eu não poderia trocar João por ela, porque ela é um pronome que tem que usar em palavra do gênero que feminino. Então, se é uma palavra masculina, então vou trocar um pronome para fazer a concordância feminino também, ou masculino também, certo? No primeiro exemplo, as árvores contribuem para a qualidade do ar que respiramos. Vamos focar nos nomes. Aqui eu tenho as árvores. Árvore é uma palavra que está no plural. Então, o seu determinante fazendo a concordância em gênero e número. As árvores. Não posso colocar a árvore, nem os árvores. Tem que ser as árvores. Aqui é a qualidade. A qualidade. Beleza? Sempre fazendo a concordância. Nós temos aqui o outro exemplo. Aqui já usando o quê? O pronome. Seus olhos castanhos. E aqui, adjetivo. Está se referindo a quem? Ao nome. O nome está no plural e o nome é masculino. Então, vou ter que pegar o quê? A palavra, né? Os determinantes no mesmo gênero e no mesmo número, tá certo? Gênero masculino e feminino e número singular e plural. Vamos aqui no último exemplo. A blusa amarela é minha. Olha só, a palavra, aqui o nome é blusa. Ela que é o núcleo. Então, os determinantes sempre fazendo concordância. Tá bom? Quais são esses determinantes? Lembrando que é o artigo, o numeral, o pronome, tá certo? Artigo, numeral, adjetivo e o pronome. Certinho, né? Muito fácil. Mais um pouquinho aqui relacionado à concordância. A concordância adequada, o que vai acontecer? Ela vai evitar ambiguidade. Vai esclarecer quais são os termos que se relacionam na oração, que contribuem para a qualidade textual. Se os substantivos, preste atenção, se os nomes forem de gêneros diferentes, um masculino, outro feminino, o que vai acontecer? O adjetivo vai para o masculino plural, masculino plural, com gêneros diferentes. Ou pode, o que pode também acontecer? Vai concordar com o mais próximo. Tanto, amadinho, quando ele vai para o masculino plural, eu vou classificá-lo como o quê? Concordância gramatical.
tá bom? De acordo com a norma padrão, com a norma culta, a gramática normativa. Se concordar com o mais próximo, eu vou falar que é uma concordância atrativa, tá certo? Concordância atrativa. Ó, veja aqui, ó. Eu tenho aqui a palavra escritor, é o nome que masculino, e enfermeira é o nome o que feminino. Aqui eu tenho adjetivo, que é o determinante. Ficou no masculino plural. Por quê? Esse aqui é masculino, esse aqui é feminino. Então, vai para o masculino plural. Já no segundo exemplo, o que nós temos aqui? Ó, fez a concordância com o mais próximo, tá bom? Neste daqui, eu falo que é concordância gramatical. E no segundo, eu falo que é a concordância atrativa, certinho? Vamos lá. Os termos, ó, ultravioleta, azul marinho, azul celeste, azul terrestre, azul pavão, azul turquesa são invariáveis, tá bom? Aqui os exemplos, raio, ultravioleta, saia, azul marinho. Temos aqui vestidos, azul pavão, roupa, azul turquesa, tá bom? Vão tomando nota, não esqueça disso, que são o quê? Invariáveis, tá bom? Agora a aula 57, tá bom? Já está finalizando a nossa revisão da recuperação da unidade 2, temos o seguinte, né? O que você vai prestar atenção? Ó, o emprego do if, né? Para que ele serve? Ele vai unir elementos dos substantivos compostos ou dos adjetivos compostos em que se mantém a ideia de composição. Olha só, os nomes. Aqui eu tenho água marinha, ó, flor de lis, arco-íris. E aqui no adjetivo, ó, línguas, olha só, anglo-germânica e terno azul marinho. Aqui nessa outra, eu tenho o seguinte, né? Nas formações em que o segundo elemento começar com H, também é necessário fazer uso do if, né? Antigênico, pré-histórico, subhepático e super-homem. Nas formações que o prefixo terminar com a mesma vogal, ou melhor, termina com a vogal e a mesma vogal vai iniciar outra, é necessário fazer uso do if. Ó, como exemplo, antibérico, micro-ondas e semi-interno. Nas formações com os prefixos circun, pan, quando o segundo elemento começar por vogal, o M e N, o que vai acontecer? Né? E também H, ó, vai ser necessário o uso do if, né? Aqui pan-americano, circunhospitalar, pan-helenismo, tá certo? Vamos lá. Temos aqui, ó, nas formações com os prefixos ip, inter, super, quando combinado com o elemento iniciado por R, hiperrequintado, interregional e suprarromântico. E nas formações dos prefixos tônicos, que é o pós, o pré e o pró. Aqui nós temos também o uso obrigatório do if, né? Pós-tônico, pré-escolar, pré-natal, pró-africano, pró-europeu e pós-graduação. Tá certo? Então, amadinhos, aqui você está percebendo que terminou a nossa revisão da recuperação. Desejo a todos, ó, fiquem concentrados, uma ótima avaliação e até a próxima.